Eu quero sempre poder continuar e começar um vídeo dando glórias a Deus, glorificando o nosso Senhor Jesus e desejando a todos vocês, a todas as famílias, a paz de Deus. Que Deus possa abrir o seu entendimento e te trazer a visão, te trazer o esclarecimento da palavra de Deus. Ora, eu tenho aqui o texto bíblico, a palavra de Deus aberta, e nós vamos ler alguns versículos. E esse tema que a gente está tratando agora, falando a respeito da fé, ele tem que ser tratado com muito carinho. Esse tema da fé, nós precisamos ter muito cuidado, todos nós, quando nós nos referimos à fé genuína, à fé de Deus, à fé no Senhor Jesus. Porque a fé, ela é a única coisa que pode ligar. A fé de Deus, ela é a única coisa que pode nos conectar no mundo espiritual, o homem a Deus. Não vai existir outra forma, fundamento, uma outra ponte que vai nos ligar à presença de Deus, que vai nos levar, nos capacitar a orar, a se aproximar de Deus, a realizar as obras. Então é necessário você crer, você ter a fé, exercitar essa fé, porque a fé viva, ela não é uma fé que está morta. Exemplo que eu posso te dar de uma fé morta é a respeito de uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, versículo 14, que fala a respeito de 7 filhos de um sumo sacerdote, um judeu, chamado Seva. Esse sumo sacerdote, ele de fato conhecia a fé viva. Ele tinha a fé viva porque ele vivia essa fé. Ele exercitava essa fé. E os filhos viam isso. Os filhos viam os frutos dessa fé que tinha o seu pai. E esses rapazes, porém, eles tinham fé. Mas a fé que eles tinham era uma fé sem obras. Era uma fé que não trazia resultados. Uma fé inoperante. Uma fé que ela só existia, mas ela não provocava a ação de Deus. Então, um exemplo. Não é pelo fato de você ser filho de pastor, ser conhecido de um bispo, de você pertencer a uma igreja, de você conhecer a palavra de Deus, estar ali há muito tempo, dizer, eu tenho fé. Mas se essa fé, ela não é uma fé por obras, ela não é uma fé praticada na palavra de Deus, ela vai se tornar uma fé inoperante, uma fé morta. Então, a fé, para ela ser viva, você precisa de fato viver a palavra de Deus. Viver, praticar, obedecer. Então, se eu conheço a palavra de Deus e não a pratico, eu posso até ter essa fé. Porém, será uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé inoperante, uma fé sem frutos, uma fé que não produz nada, uma fé sem obras, sem resultados. Porque o que dá vida a essa fé é a prática da palavra de Deus. A palavra que produz a ação dessa fé. Ora, se eu a pratico, se eu tenho essa fé e a coloco por obras, então eu vou ver a ação, a mão de Deus se movendo. Mas se essa fé, ela traz em si a ausência da prática da palavra de Deus, eu posso fazer de tudo e essa fé, ela se torna sem vida. Eu posso até andar a fazer tudo direitinho, mas se eu não pratico a palavra de Deus, essa fé se torna sem efeito, essa fé não traz respostas, não traz resultados, ela não provoca o milagre. Ela é uma fé inoperante. Então perceba
que sem esta fé não há uma conexão, não há uma aproximação. Porque lembre-se que lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí ele vem em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, e diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E para a gente fechar, lá em Tiago capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, que proveito, qual é o proveito se alguém disser eu tenho fé, mas não tiver obras, não tiver frutos? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então você vê que a fé é primordial. O que é a fé genuína? O que é a fé verdadeira? A fé viva é a fé exercitada, praticada na obediência da palavra de Deus. Por isso que a fé vem ao ouvir, dar ouvidos, obedecer à palavra de Deus. Está aí a necessidade, está aí a suma importância de você participar dos cultos, ouvir a pregação na sua sinceridade, que é o que nós estamos fazendo na Casa de Deus, na ICD. O Bispo Fábio Santos, nós ali estamos nesta fé, nesta sinceridade, de levar para você a palavra de Deus na sua essência, sem usar artifícios, sem apelação. A fé que vai trazer para você condição de você ver os resultados, ver a manifestação de Deus na sua vida. Então lembre-se disso. Lembre-se que a fé, ela sem obras, ela é impossível de agradar a Deus. Você quer se aproximar de Deus? Você quer se acercar a Deus? Ter uma ligação, uma conexão no mundo espiritual entre você e Deus, e você abrir a sua boca, falar com Deus, Ele ouve e Ele responde. Então, se agrade de Deus. Faça conforme está escrito na palavra de Deus. Não vá na onda dos outros. Não vá no impulso da sua necessidade. Não vá fazer aquilo que o homem cria, inventa, até mesmo em cima da Bíblia. Ele cria artifícios para tirar proveito da sua fé. Torne a sua fé uma fé poderosa. Porque Deus ele vai te honrar. Deus não vai te decepcionar. O Senhor Jesus, Ele vai fazer se cumprir essa palavra na sua vida. Deus te abençoe, um forte abraço, fique em paz e até uma próxima oportunidade.